Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do BDJ que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje aqui comigo estão o Guilherme e a Leiciane da Ludocaus. E antes da gente começar, eu queria dizer que fico muito feliz, quero agradecer também aqui a presença de vocês dois nessa noite de hoje, para que justamente a gente possa compartilhar um pouco da história de vocês que começaram, né, sozinhos ali, usando o cronograma de 30 dias, né, junto com todo o apoio do BDJ, em menos de 30 dias já conseguiram fazer sua renda extra, que hoje supera já, né, mais de R$ 1.000 por mês. Então, para que a gente possa começar a contar os bastidores dessa história, eu queria iniciar, né, apresentando os personagens aí dessa história, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem para nós, então, colocando aí o nome de vocês, a cidade, também qual a profissão de vocês, então, para a gente entender um pouco do background aí de cada um de vocês. Então, vou pedir para que a Leiciane, né, comece se apresentando e depois o Guilherme. Então, meu nome é Leiciane, como o William já disse, a gente é de Guarapuava. Eu tenho formação de licenciatura em arte, mas eu não consegui ir para a sala de aula porque me formei na pandemia e tudo. Agora que eu estou retomando essa minha vida profissional, vamos dizer assim, eu também participo muito de feiras com a minha mãe, porque a gente trabalha com amigurumis, né, com bichinhos em crochê. Então a gente participa bastante de feiras locais também, além, obviamente, da Luda Caos. Eu sou o Guilherme, eu sou namorado da Aliciane, né? E minha formação em si é em publicidade e propaganda. Me formei ali em 2019 e atuo na área há mais de 8 anos também. E o interesse por jogos ali veio depois da pandemia, um pré-pandemia, pós-pandemia no caso ali, né? 2021, 2022, que a gente se conheceu e começou o interesse ali pelos jogos também. Isso, eu desde pequena sempre gostei de jogos de tabuleiro, mas os clássicos, né? Eu sempre joguei com minha mãe, com meu pai, Banco Imobiliário. Nossa, eu lembro de várias jogatinas com minha mãe e meu irmão também, de Banco Imobiliário, Detetive e tudo mais. Mas os modernos realmente foi depois que eu conheci o Guilherme. A gente tinha um amigo que alugava jogo de tabuleiro, e aí a gente acabou indo nesse lugar e jogando. O primeiro que a gente jogou, acho que foi Senhor dos Anéis Duelo, o Confronto, esse é o nome do joguinho. E foi ali que a gente começou a gostar dos jogos de tabuleiros modernos. Ah, que massa. Mas esse amigo de vocês, ele tinha uma locadora de jogos de tabuleiro? Ou ele também fazia isso que vocês fazem hoje? Ele tinha uma ideia de locadora. Não era tão estruturado igual a gente está agora. Sim. Era um princípio ali, mas acabou não indo para frente. Ele tinha um quiosque num shopping, né? Um projeto de shopping que tem aqui em Guarapava. Ele tinha um quiosque no centro. E aí a gente podia ir lá e pegar os jogos. Ele não tinha a estrutura que o Gui disse, não tinha essa estrutura de contrato, essa coisa mais elaborada. Mas basicamente ele tinha essa locadora dentro do shopping, até não ter mais. Ele fechou no meio de 2023, né? Uhum. Ah, não, mas não, isso é para. Não, porque é uma coisa mais rara, né? De fato, já encontrar ali. E em Guarapuava, vocês foram. Não, antes da gente entrar na parte de concorrência e entender um pouco a cidade, eu queria perguntar sobre isso. Então, poxa, vocês já estavam ali, né, jogando com ele, começando a descobrir os jogos de tabuleiro, e eu queria saber qual o tamanho da coleção de vocês quando vocês, né, me conheceram ali, começaram a pensar nessa parte de ganhar renda extra com jogos de tabuleiro, e qual é o tamanho da coleção de jogos de tabuleiro de vocês hoje? Tipo assim, ela aumentou aí depois que vocês começaram a fazer renda extra? Nossa coleção em si começou como presente um para o outro, digamos assim. A gente nunca gostou muito de surpresas, né, e somente em datas comemorativas, ali, de dos namorados, aniversário e tudo. Então a gente sempre se planejava, vamos comprar um presente? Vamos comprar um presente que agrada os dois. Então foi assim que a gente começou a nossa coleção. Antes do VDJ ali, a gente tinha em média de 15 a 18 jogos. Agora a gente está com 67. Aumentou bastante, né, os jogos aí, mas que bom, né, porque é realmente um efeito colateral, né, dessa questão aí da renda extra, porque agora os jogos se tornam um ativo que daí, de fato, eles conseguem se rentabilizar, né. Mas o que eu queria, e quando é que surgiu essa ideia de transformar os jogos de tabuleiro numa fonte de renda extra? Foi durante algum curso gratuito lá meu? Vocês já tinham essa ideia porque já tinha um amigo? Onde é que foi que surgiu essa ideia? Então,
Quando ele fechou, ele ainda aloca na casa dele, mas tem menos volume, porque ele não faz marketing nem nada, então é só quem conhece ele mesmo que vai na casa dele, né? Então, quando ele fechou, antes mesmo dele fechar, a gente já sentia essa necessidade, porque ele dificilmente ele estava no local lá, a gente às vezes chegava, os jogos estavam lá e ele não estava. Então, apesar de a gente fazer propaganda para ele, porque era alguma coisa que a gente gostava, às vezes os amigos chegavam, mas eu fui lá e ele não estava lá. Pois é. Então, a gente já sentia essa necessidade, mas quando ele fechou, de fato, que a gente teve esse start, tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, mas demorou um pouquinho, demorou um ano ainda para a gente começar, né? A gente começou com uma hamburgueria primeiro, a gente pensou em ter uma luderia e resolveu começar com a hamburgueria. Dica para vocês, não façam isso se você não tiver muito dinheiro para investir. Começa pelos jogos primeiro, compra o PDJ e começa pelos jogos, depois você pensa na hamburgueria. Porque é complicado. Aí a gente começou ali, isso em junho ou julho de 2023, que a gente começou com a hamburgueria. A gente emprestava os jogos dele no fim de semana para deixar para a galera jogar no espaço que a gente tinha, mas, de fato, ali em janeiro de 2024, fechou a hamburgueria, que a gente não teve mais dinheiro para investir, não conseguiu levar para frente. E aí, para espairecer a cabeça, a gente criou as redes sociais da Ludocaus para falar sobre board game e RPG. E eu já tinha visto, apareceu para mim o VDJ no Instagram. Eu assisti a semana do VDJ, eu não me lembro se foi em novembro ou dezembro de 2023, mas foi que, tipo, cara, eu não tenho, agora a gente está falindo uma empresa, não tem dinheiro para investir, como que a gente vai fazer isso, né? Aí, lá por maio, que se eu não me engano, que foi quando você lançou o desafio dos 30 dias, maio do ano passado, maio ou abril, não lembro, a gente pensou em começar junto com esse amigo nosso, mas ele falou que não queria, e depois a gente descobriu que ele começou sozinho, mas não levou para frente, e a gente entrou em junho. Em junho a gente decidiu que a gente ia começar a dar esse primeiro passo. A gente não sabia muito bem como que a gente ia pagar o VDJ ainda, porque cara, a gente realmente não tinha essa estrutura, mas a gente pensou, cara, o Will falava tanto ali nos vídeos, nas propagandas, que era algo que se pagava, que a gente resolveu dar esse voto de confiança, falar, não, vamos ver se paga mesmo, se ele não é só mais um charlatão da internet, vamos dar esse voto de confiança para ele, porque é um negócio que a gente gosta e a gente gostaria de começar da forma certa. Mas que massa, assim, né, de saber isso. Mas perguntando, o amigo de vocês, ele fez sozinho, ele fez o VDJ também? Chegou a entrar? A gente já tinha comentado com você, eu acho, numa das nossas consultorias. Lembrei. Lembra? Lembrei. Começou ali e não deu sequência. Lembrei. O que acontece? E depois, assim, para entender isso, porque é realmente uma jogada arriscada, né? Então, de fato, assim, poxa, né, não... Esse cara aí que veio falando de renda extra, nem sei quem é, né? Surgiu no anúncio e tal. O que foi, assim, não sei se você se lembra, e eu queria saber isso de cada um, até porque eu imagino, né? Poxa, a Leiciane deve ter trazido isso pro Guilherme, e o Guilherme disse, pô, nem vi. Mas não sei, vocês assistiram juntos e tal. O que foi que fez com que, de fato, vocês dessem esse primeiro passo, assim, de fato, e se inscrevessem no VDJ? Porque devia ter muitas objeções, né? Sim. A questão de quem viu as aulas foi a Leícia. Sim, para mim não aparecia anúncio nenhum, nada. Ela que, veja isso aqui, veja não sei o quê, deu uma pesquisada. E todas as vezes que eu veja, vamos ver a aula. Ele não via. Não deu moral para mim no começo, né? Que eu estava assistindo as aulas da semana gratuita, né? Aí, mas o que deu start, amor, pra você? Você vai. Não, e para mim foi, cara, a vontade de ganhar, não de ganhar dinheiro em si, mas, tipo, cara, a vontade de viver de algo que me dá prazer, entende? Que não seja só um trabalho chato de escritório, ou mesmo sendo professora, não é um trabalho que me agrada tanto com escola com 40, 50 alunos ali, tipo, não é um negócio que me agrada tanto quanto estar explicando jogos de tabuleiro. Gente, eu julgo que eu explico muito bem, eu ensino muito bem e eu gosto que mais e mais pessoas aprendam. Então, eu não lembro exatamente tipo, o que eu falei, viu? Vamos comprar de fato, mas eu acho que foi
talvez a insistência dos anúncios, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Não, eu pergunto porque sempre tem alguma coisa, principalmente quando, né, uma pessoa não participa, não sabe, sempre tem aquela coisa assim, bah, será que vai, será que não vai? Porque não é, né, de fato, um curso barato, assim, né, que tu vai, tá, Uhum. vai, né, investir ali, até mesmo pela estrutura também que a gente entrega, né, dentro do curso e os bônus, mas justamente sempre tem essa dúvida. Mas eu queria falar um pouquinho mais também, voltando um pouco atrás, sobre aquela dica que tu deu sobre não começar com uma tabuleiria, né, ou com uma hamburgueria e tal, etc. Porque muitas pessoas que começam, né, a me seguir ou coisa assim, elas têm esse grande sonho, e eu, né, não quero que a pessoa deixe de ter esse grande sonho, mas coloque ele no momento correto, né, da jornada, de abrir uma tabuleiria ou de abrir um e-commerce muitas vezes e tal, que são coisas que exigem um investimento maior. E eu gostaria de entender um pouco mais por que tu não indica que comece com uma tabuleiria e qual que é a tua indicação para dar esse primeiro passo. Assim, a hamburgueria, de fato, a gente começou. Talvez tenha empreendimentos de alimentação mais baratos, mas a gente começou com uma hamburgueria e uma hamburgueria que já não tinha um preço tão acessível, porque os nossos lanches eram, tipo, bem diferentes. A temática era de planetas, então os pães eram coloridos, mas não só coloridos, cada um tinha um sabor diferente, então tinha toda uma temática e era uma coisa cara, que não tinha como ser barato. E todo dia a gente ia no mercado, comprava, o fluxo de caixa era muito instável por causa disso, né? Não era algo ali que, por exemplo, entre a gente trabalha com eventos ali, né? Vai receber quantia X do evento, mas é algo certo que a gente vai receber por aquele evento. Exato. Então era algo muito instável, sabe? Isso. E o jogo de tabuleiro agora, tipo, a gente compra o jogo, tá pagando ali a parcela, mas a gente sabe que é isso que a gente tá pagando. A hamburgueria, não. Você faltou um ingrediente, você tem que comprar aquele ingrediente, você não pode deixar faltar. E você tava indo no mercado 2, 3 vezes por semana, às vezes todo dia, porque era o que era necessário, e não tem estabilidade nenhuma. Então, assim, se você não tem E a gente também não tinha nenhum preparo para começar. A gente foi com a cara e com a coragem tendo um sonho. Assim como a gente começou o VDJ, eu tenho um sonho, eu vou começar. Só que com o VDJ, a gente procurou a assistência do VDJ. Com a hamburgueria, a gente simplesmente começou. E, cara, tem que ter um investimento muito alto, tem que ter um tempo muito grande e um conhecimento, principalmente de administração, para você conseguir levar para frente a hamburgueria de início, assim, para você começar por isso. Senão, não tem como. E funcionário também. E funcionário também. Não, Justo. são muitos fatores realmente, né, que influenciam no sucesso de um negócio de loja física, assim, né? Isso não só hamburgueria, mas é café, qualquer coisa que tu queira colocar, né, um aluguel fixo ali, acaba tendo isso. Então, por isso que a gente justamente fala, né, poxa, porque o que vai surgir na tabuleiria, ela vai exigir que você também conheça sobre jogos, também tem a parte de aluguel, né, de não sei o que e tal. Então, só que o ideal é que, de fato, tu comece, né, pelo pouco, porque numa tabuleiria, investindo tantos R$ 1.000 lá por mês, ou para iniciar mesmo, né, e também num negócio que tu vai começar na tua própria casa, ambos tu vai ter que ter um Instagram e vai ter que movimentar ele. Né? Não importa se tu vai estar, né, investindo, sei lá, R$ 50.000 num e vai estar investindo no outro ali, tipo, R$ 2.000, né? Mas ambos têm que ter o Instagram. Então, se tu começa com um modelo menor e vai pegando experiência, né, pegando casca ali, quando for a hora de fazer a tabuleiria, tu já vai estar com todos esses processos relacionados a jogos de tabuleiro, tudo tranquilo, e também tendo um fluxo de caixa, clientes, etc. E daí vai ser muito mais fácil fazer essa transição, né? E Então, tendo alguém para ensinar isso, como o VDJ faz, é muito mais simples, é muito mais fácil. Depois que a gente começou a estudar com você, teve muita coisa que a gente pensou que a gente poderia ter feito coisas simples, como, por exemplo, manter anúncios mensais. A gente não tinha noção dessa questão. Era uma coisa simples que poderia ter alavancado mais a hamburgueria e talvez não deixasse fechar. Isso é um dos detalhes. Tem muita coisa que a gente aprende durante o VDJ que eu penso, cara, se eu tivesse aprendido antes, se eu tivesse comprado antes, talvez fosse melhor. Pior que é. Não, mas sabe que isso é até uma coisa que eu digo assim, né? Tem uma coisa que eu brincava, eu sempre digo assim,
se a gente ficar sempre se cobrando, tipo, poxa, se eu soubesse isso lá naquela época antes, né, ia dar tudo certo, ia ser muito melhor e etc. Mas é a mesma coisa só que a gente sempre tem um conhecimento necessário naquele momento da vida ali, né? Então é a mesma coisa se a gente chegasse assim, não, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje na 4ª série, eu ia humilhar todos os meus colegas, entende? Então é tipo isso. Então a gente não tem, né, como fazer isso. Então a gente sempre está pegando desafios, né, que estão ali à nossa altura para fazer a gente se desenvolver, né? Então, não se cobrem tanto, até porque agora, nessa linha que vocês estão seguindo com a Ludocaus, criando uma marca muito massa, né, os eventos, a comunidade, certamente vai chegar num momento que vocês vão ver essa oportunidade com muito mais clareza, com muito mais tranquilidade também, né, tendo muito mais experiência para, de fato, vocês, né, crescerem e crescer também o mercado nerd aí da cidade. Mas, falando então um pouco já, né, entrando nessa parte da cidade, né, falando aí sobre né, Guarapuava e tal, eu queria saber se antes de fazer as inscrições, né, então a gente estava, né, falando ali, vocês estavam pensando, pô, será que vai, será que não vai? Ouviram lá que era possível fazer renda extra com jogos de tabuleiro. Teve alguma coisa assim que vocês ficaram com medo, do tipo, será que não vão rasgar nossos jogos? Ou a cidade, será que cabe um negócio desse? Ou a concorrência, né? Ou falta de tempo? O que foi assim que surgiu quando a primeira vez que vocês ouviram assim sobre a renda extra? O que vocês pensaram assim, será que realmente isso dá? E só para entender um pouco mais dessas objeções. A gente sempre pensou positivamente. Dá certo, tem espaço por causa daquele outro amigo que a gente já mencionou, né? Então, se ele podia, por que a gente não pode ir lá e também fazer tudo, dar continuidade, já que a loja lá fechou, tudo, enfim, porque muitos clientes dele ali possivelmente ficaram desamparados, né? E tanto que alguns vão lugar com a gente depois, tudo ali. Uma coisa que eu sempre pensava é assim, ele tinha todo o movimento, a gente sabia que tinha um movimento lá, sem se preocupar em fazer propaganda, essas coisas. E a gente tá num outro rumo, a gente tem uma rede social bem estruturada, a gente tem anúncios que estão correndo mensalmente ali, todo dia, então a gente tinha não é fé, não é a palavra fé que eu queria agora, mas a gente sabia que poderia dar certo, tinha confiança que daria certo. O medo de estragar os jogos, assim, tem, né? Porque uma coisa que a gente via, assim, eu lembro uma vez que eu abri, desse amigo nosso que a gente alugou um jogo, não foi o Eldritch, foi o Drillich. Gente, que a gente abriu a caixa, eu mandei foto para ele na hora, eu falei, não foi a gente. Gente, tava assim, destruído, porque ele não conferia os jogos quando chegavam. Então, assim, tinham destruído totalmente o berço, porque o berço do Drillich é colado dentro da estrutura da caixa, né? Tipo, tava rasgado, tava totalmente rasgado. Então, assim, eu sabia que dava um certo trabalhinho ali, mas a questão, assim, de quando eu vi ali no VDJ que tinha a questão do contrato, por exemplo, que a pessoa pagaria se ela fizesse alguma coisa num jogo e tal, isso me deu mais confiança ainda de começar. Realmente era o meu único medo, assim, cara, eu amo muito meus jogos de tabuleiro, não quero que as pessoas estraguem ele. Mas, né, realmente, a forma como você explica ali no VDJ acalmou um pouco essa minha ansiedade, vamos dizer assim. Não, é muito legal. E o que eu queria também, assim, saber de vocês, né? Porque tinha já o cenário, já ali na cidade e tal. Como é que foi esse processo? Porque dentro do VDJ a gente tem lá o cronograma de 30 dias. E então, né, a gente tem um passo a passo para que as pessoas abram a sua empresa em menos de 30 dias. E eu queria saber se vocês de fato conseguiram executar esse cronograma e quanto tempo mais ou menos demorou ali para sair a primeira venda de vocês, né? O cronograma em linha, assim, ele é bem fácil de ser aplicado, né? Tanto para quem está no desafio, acredito eu, porque a gente não participou do desafio, tanto para quem está fora do desafio de 30 dias ali. Porque tem ali, dia tal, fazer tal coisa, assistir a aula tal. Então, ele é bem didático enquanto é isso ali, né, da questão de aprendizagem em si. E a gente conseguiu terminar ele em 15, 16 dias dali. Terminar, não, a gente conseguiu. Primeiro aluguel em si, né? Saiu 16 dias. Foi antes, inclusive, da nossa inauguração, né? Uma semana antes. Que o cronograma em si, ele, acho que acaba com a inauguração, né? Não lembro.
né? Então foi antes, foi em 16 dias a gente conseguiu nosso primeiro aluguel. E o Guilherme, principalmente, é uma pessoa muito focada, assim, quando ele pegou o cronograma e falou, não, a gente vai fazer isso. Então, assim, 15 dias do cronograma, basicamente, a gente fez em 7. Então, isso facilitou para a gente conseguir em 16 ter o primeiro aluguel. Porque, basicamente, em 16 dias, o que faltava ali era mais a questão da inauguração e terminar de gravar os anúncios. Mas com 7 dias ali, 10 dias, a gente já estava com 2 anúncios rodando já, então estava bem estruturado já. E como ele disse, é muito fácil o cronograma, assim, mesmo sem a assistência direta do Will, porque né, a gente não pegou o desafio, a gente conseguiu cumprir numa boa. E é muito importante, por mais que você não tenha o desafio, você cumprir o cronograma, porque ele te ajuda no que fazer, como fazer, em que etapa você fazer, para você não começar, tipo, aleatoriamente fazer as coisas. Não, isso aí, essa questão justamente do ordenamento, né, de ter esse passo a passo ali, eu brinco que é que nem uma receita de bolo, né, se tu seguir essa receita de bolo, vai dar certo, né, e tanto que hoje a gente né, tem vários orientadores do VDJ, justamente para dar esse apoio ali na comunidade, esse suporte, né, dentro da comunidade, para que as pessoas tenham resultado, porque a gente sabe, cara, a gente já testou, já poliu ao longo de vários anos, para que de fato vocês possam aproveitar, né. E o que eu queria saber é como é que foi essa experiência do primeiro aluguel. Porque o primeiro aluguel é uma coisa que eu sempre brinco, o 100º aluguel tu nem vai saber quem é. Mas o primeiro dificilmente tu vai esquecer, assim, né? Ou os primeiros aluguéis, né? E daí como é que foi vocês verem assim, poxa, tem alguém alugando, né? Como é que foi esse momento, assim, de, tipo assim, poxa, eu acho que isso aqui vai dar certo, né? Foi ansiedade, digamos assim. Acho que, se eu não me engano, o primeiro jogo alugado foi o Saboteur, era um jogo que a gente já tinha Sim. aqui, e é um jogo bem dinâmico ali, tudo ali, mas foi aquela ansiedade. Meu Deus, saiu o primeiro aluguel. Como é que tá? Tem que gerar contrato, tem que gerar não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Porque uma coisa que eu falei para ele que, inclusive, o aplicativo da Lendis agora, ele não gera tanta ansiedade quanto o acervo. O acervo, ele te avisa, não é ruim, mas ele te avisa, tipo, novo cliente cadastrado no acervo. Então a gente já ficou assim, gente, alguém se cadastrou, que vai acontecer? Aí a gente ficou esperando e não veio logo de imediato o aluguel em si, né? Mas dali um pouquinho veio mensagem no WhatsApp pedindo auxílio e tal, né? Aí a pessoa já sabia o que ela queria, mas ela veio conversar e tal, se a gente tinha o jogo e tudo. A gente instruiu para ir pro acervo. Ela fez esse primeiro aluguel. E assim, cara, pra gente foi não é a ansiedade que define, mas foi tipo uma euforia, assim, sabe? Tipo, os dois são muito ansiosos, então foi aquela coisa, arrumar ali e tal, desde o começo a gente já mandava um brindezinho, então arrumar a sacola, o brinde e tal, foi bem legal o primeiro. Ah, que massa, que massa. Não, é bem legal saber, mas assim, agora tem uma notícia ruim para vocês, né? Meu Porque Deus. esse e-mail de novo cliente foi solicitado lá na Lendis, né? Então agora vocês vão receber o e-mail de novo cliente, né? Tudo bem, tudo bem. Não. Não, mas pior que essa experiência. Tipo assim, Agora a gente já perdeu um pouco dessa ansiedade. Mas nos primeiros meses ali, meu Deus, novo cliente no acervo. A gente já ficava olhando no WhatsApp. Imagino. Não, a gente foi sugerida, assim, eu não sabia que era uma funcionalidade do acervo, assim, não lembrava, né, de fato. E daí, mas alguém sugeriu, não, tem que mandar e-mail quando alguém se cadastra e tal, para a gente poder entrar em contato, coisa assim. Daí a gente fez, tanto que, né, uma das novidades que está sendo essa semana, né. E daí eu disse, não, coitado, mas é realmente né, mexe com a ansiedade do pessoal. E o que eu queria perguntar para vocês, justamente, foi que vocês começaram lá, então, 16 dias, muito rápido a primeira venda, e depois eu queria saber ali do momento em que vocês superaram, né, como é que foi o mês ali que vocês superaram essa barreira dos R$1.000? Porque aí eu sempre falo, né, poxa, não, dá para fazer R$1.000 ou mais, né, com aluguel de jogos de tabuleiro e tal, e eu queria que vocês contassem um pouquinho mais, justamente por causa dessa parte dos eventos, né, porque isso daí foi uma coisa que impulsionou também bastante vocês e algo que a gente também comenta ali dentro do VDJ, né? Foi algo crescente, né? A gente começou ali com os aluguéis em si a partir de julho, né? A metade de julho, dia 14 de julho, exatamente.
E daí, em agosto, foi um mês completo, eles só trabalhando com aluguel, a gente não chegou a fazer um evento nem nada. E a partir de setembro que a gente começou a lidar em si com os eventos também. Começando com um evento geek aqui da cidade, o Gorpa Geek, que a gente foi chamado ali para trabalhar os RPGs e trabalhar a parte de board games ali, nos jogos de tabuleiro. E a partir ali de setembro, a gente deixou fixo uma noite de jogos numa hamburgueria. Também em outubro, que foi o mês que a gente passou os R$ 1.000, né? A gente, além da noite de jogos, foi para shopping, fez evento particular, uma tarde de jogos ali com o Rotaract e tudo. Então, a partir dali, começou a desandar os eventos, digamos assim, né? Deslanchar. Deslanchar. Ah, não sou bom com português. Não, e o maravilhoso é que, assim, setembro foi o mês que a gente tinha, que a gente tinha planejado na nossa cabeça. O evento inicial ali, que era o da Rotaract, que já estava contratado para outubro. Não, setembro, a gente estava planejando outubro. E era isso que tinha, porque a gente tinha entrado em contato com o shopping da cidade para fazer o Dia das Crianças, mas a moça não tinha retornado. Então, cara, era o que tinha. E aí, de repente, a gente foi chamado para a Semana Cultural de uma universidade, foi chamado tipo, Dia das Crianças, dia 12 ali, a moça mandou mensagem dia 9 ou 10, se eu não me engano, falando, vocês estão a fim de vir para o shopping ainda? Sim, né? A gente precisava de mais tempo, mas tudo bem, pode ser. Aí foi, assim, um mês que a gente não conseguiu preparar novembro, porque toda semana a gente tinha que sentar no computador para fazer alguma coisa, viu? Tal evento e tal evento surgiu, inclusive um evento em outubro também, foi o Educatec, que é um evento de inovação para a educação, que dura 2 dias e atende cerca de 7.000 alunos, né, no evento. E é uma coisa que a gente não estava esperando também, de repente a moça, vocês têm uma das moças que aluga com a gente, que participa também do Rotaract, que foi nosso primeiro evento em outubro, mandou mensagem para a gente, vocês aceitam participar? Óbvio que a gente aceita, quais os termos? Aí então foi um mês que a gente esteve muito exposto, que a gente não estava esperando tanta coisa assim, e os convites vieram das pessoas que foram conhecendo a gente nesses 3 primeiros meses, que foram alugando, e eles foram fazendo convites para a gente estar em eventos. Então, outubro foi, digamos, o mês mais produtivo ali de 2024, que a gente estava muito exposto e também fez muito aluguel. A gente fez uma campanha, porque nossos aluguéis eram em 4 dias. A gente fez uma campanha no aluguel de 3 jogos, você levava o terceiro gratuitamente, se fosse o mais barato, digamos assim. Enfim, eu não sei explicar direito como que era, mas fez sucesso. E ficava por uma semana. Então, assim, foi o teto que a gente bateu maior do aluguel, também foi naquele mês, e por estar com bastante evento, também foi o mês que mais deu lucro. E dali para frente, né, foi maravilhoso, que aí a gente teve esse conhecimento maior dentro da cidade. Massa, massa. E depois, assim, né, teve esse pico aí, né, o primeiro mês ali de outubro e tal, e depois vocês conseguiram manter isso sempre ali de, né, faturando R$ 1.000 ou mais por mês? Ou como é que tem sido? Então, novembro foi complicado, porque, como eu disse, a gente não teve tempo de planejar novembro. Então, novembro foi bem de boazinha ali, ele chegou, acho que 800, chegou 800, 900, porque realmente a gente não teve tempo. Mas daí, a partir do momento que a gente teve tempo de planejar ali, dezembro e janeiro já passou tranquilamente os 1.000. Tanto que em dezembro a gente fez confraternização de empresas. Sim. Fez 2 confraternizações, né? Uma em dezembro e a outra ali em novembro, no início de novembro. Uhum. Fez 2 confraternizações de empresas também. E teve... E foi mais... Não, dezembro ele foi muito pelo aluguel mesmo. Uhum. Ele foi por causa que a gente também fez... Isso que fez a gente pensar, inclusive, em aumentar o tempo do nosso aluguel, porque, novamente, a gente fez uma promoção das pessoas ficarem com o aluguel com os jogos por mais dias, e, novamente, teve uma alta busca ali, e por ser Natal também, mas eu acredito que teve essa questão. E daí, em janeiro, a gente conseguiu razoável ali nos aluguéis, mas a gente conseguiu fazer um evento muito bom também agora em janeiro. Foi o primeiro evento que a gente realizou por conta, vamos dizer assim, que a gente estava convidado para estar em outro evento, né? Foi o primeiro nosso mesmo. E foi muito bom. Então, também foi bem tranquilo de passar esses R$ 1.000 em dezembro e janeiro. Massa, massa.
E o que eu queria saber, assim, de vocês hoje, né, agora que vocês já estão com algum tempo já, né, rodando e tal, que benefícios que vocês veem que a Ludocaus, né, trouxe aí para vocês, assim, né? Queria saber mais ou menos um pouquinho de cada um, né? Sucesso. Tá. Para mim, cara, uma coisa que eu vi muito, assim, essa vontade de voltar para a sala de aula, principalmente, de estar ensinando. Porque, como eu falei, eu tenho licenciatura, eu sempre gostei de ensinar, mas a licenciatura me assustou um pouco. Quando eu entrei na sala de aula, isso me assustou um pouco. E estar agora com o VDJ, principalmente na questão do VDJ Escolas ali, maratonei o VDJ Escolas também, me deu essa vontade de estar de novo em sala de aula, mas não como professora de artes, como monitora de jogos de tabuleiro, como instrutora de jogos de tabuleiro, né? E esse foi, para mim, foi o maior benefício e uma coisa também que eu sempre tive, aquela pessoa pergunta, qual que é teu sonho de vida, assim? Eu não sei, nunca tive muito, assim. E agora eu tenho, tipo, por mais que eu nunca tive um sonho, agora eu me sinto realizada. É complicado de explicar, mas assim, para mim, eu estou fazendo o que eu gosto e não gostaria de fazer outra coisa no momento. Acredito que para mim o maior benefício foi a questão de tempo, de poder focar no caos ali, tanto que agora a gente não tem trabalho fixo. A gente tenta viver só do caos ali, com o que o local está rendendo, economizando o máximo que dá tudo ali, né, também. Mas o maior benefício para mim foi a questão de saúde mental, eu trabalhava num lugar muito, muito pressionado, que era muita pressão. E a partir do momento que eu tive esse tempo de focar no caos, eu comecei melhorando isso também, sabe? Uhum. Sim, entendo. E essa realmente, né? Trabalhar com algo que se gosta, né? É algo assim que é realmente muito bom. Eu sei porque eu também passei isso, né? Quando eu estava lá como programador também e me demiti, foi justamente tipo assim, não quero mais, né? É muito estresse aqui e tal. Vou trabalhar com algo que eu gosto. Mas muito legal de ver vocês, né, descobrindo isso, né, dessa parte do que é que realmente eu gosto e de poder estar se dedicando aí aos jogos de tabuleiro. E o que eu queria perguntar agora para vocês, já, né, a gente caminhando um pouquinho mais para o final da nossa conversa, é que isso eu vou querer, né, no mínimo, uma dica de cada um, né? Que dica que vocês dariam para quem está pensando em começar, né, a sua renda extra com jogos de tabuleiro? Ou até mesmo, que dica que vocês dariam para o Guilherme, para a Leiciane lá do passado, né? Vou perguntar aí para vocês. Primeira coisa, não é marketing, gente, mas compre um VDJ. Não, o William não pagou a gente por falar isso, mas realmente, tipo, eu acho que uma das primeiras dicas é tenha uma assessoria, tenha um norte para seguir, porque se você começa na louca, se você não tem um controle daquilo que está acontecendo, pode ser que isso não vá para frente. A gente viu isso acontecer com o nosso amigo, que tipo, o descontrole das contas, o descontrole do que entra, do que sai, não dá certo. Então, a primeira coisa é você ter uma boa instrução e começar sempre controlando. Vendo um fluxo de caixa, esse é o nome da planilha, né? Controlando tudo que entra, tudo que sai, e para que você não leve prejuízo e que você saiba de onde que você está indo, de onde que você está saindo e para onde que você está indo. Uhum. Muito bom. Guilherme, que dica que tu daria para ti mesmo lá do passado ou para quem está pensando em começar? Imagina que eu quero começar aqui minha renda extra, cheguei, e aí, Guilherme, que dica que tu dá para mim? Para a pessoa se enfiar. Porque assim, quando a gente adquiriu o VDJ, a gente conversou com a Lidiane ali, se eu não me engano, eu conversei até com o Will, da questão de fazer no boleto parcelado, tudo ali, tudo, porque a gente não tinha limite no cartão na época, tudo. Deu certo ali a negociação, tudo, tanto que a gente entrou no VDJ, e depois, futuramente, a gente já quitou essas parcelas do VDJ, o VDJ está quitado, não tem mais as parcelas para pagar, tanto que essa é a dica. A questão ali de conversar com o suporte e tudo ali, eles vão dar um jeito de você fazer parte do VDJ ali, para você realizar esse teu sonho, sabe? Então, foi algo que a minha dica seria essa. Não tem como pagar, não sei o quê? Conversa com o suporte primeiro. Tenta conversar, ver se não abre uma possibilidade. Tanto que a gente entrou em junho. Já tinha passado, fechado a turma.
Então a gente entrou depois da turma, depois de toda a campanha que o Will fez, ali todo o lançamento. Então é algo que a gente estava acompanhando desde dezembro, tudo ali. E tá, vamos arriscar? Vamos. Mandei mensagem pro Will no Instagram, aí ele me respondeu ali tudo, a gente conversou e foi bem tranquilo essa parte de acessar o BDJ, sabe? Sim. De acessar o conteúdo ali. Então, basicamente, tenha confiança, tenha coragem de começar e busque a instrução correta. Ah, muito massa, muito massa. Não, é justamente isso. Eu não sabia, né, também, até eu disse, né, devo dizer para o pessoal, eu não sabia que a Alessiane também ia dar essa dica do VDJ, mas a gente, porque aqui a gente vai, né, batendo papo e tal, também não sabia dessa questão do boleto parcelado e tal, e é muito legal isso aqui do É Minha Vez, porque é aí que eu vou conhecendo os alunos, né, porque a gente, como o curso já está gravado e tipo, a pessoa pode começar a qualquer momento, a gente acaba não acompanhando, né? Todo mundo, acabo eu sabendo quem é do desafio, porque eu tô ali mais próximo, né? Mas de resto, assim, é muito legal poder conhecer a história de vocês, saber que, né, está dando certo e tem muito mais caminhos, muito mais passos aí pela frente para vocês crescerem. E de saber isso aí que realmente, né, se pagou, que agora, né, que valeu a pena e que vocês estão construindo uma marca muito boa e que daqui a pouco, né, vai ser aí a referência. Já quase é, né, porque, poxa, já fizeram grandes eventos na cidade, né, com várias marcas e tal, então a referência em jogos de tabuleiro, né, em Guarapuava. Pessoal, antes de finalizar, eu queria pedir que vocês deixem aqui agora também para quem quer conhecer um pouco mais ou acompanhar essa história de vocês, é de Guarapuava, mesmo região, e quer alugar com vocês, qual que é o site de vocês, qual que é o Instagram, como é que faz aí para a gente conseguir alugar ou acompanhar a Ludocaus nas redes sociais? O site é ludocaus.com.br. O Instagram é ludo_caos, porque já tinham roubado o Ludocaus quando a gente criou o arroba, enfim. Eu ainda quero É uma pessoa da Itália que pegou o arroba. Eu ainda quero registrar a marca só para tirar essa pessoa do Instagram. Porque não é uma pessoa chamada Luana, que é a Lu do Caos. E, enfim, mas a gente teve que registrar Ludo_Caos. Muito bom, muito bom. Então, perfeito. A gente está com projetos agora, a gente tem já várias sessões de RPG gravada, que é um projeto que a gente tem agora para 2025, começar a movimentar nosso canal do YouTube com campanhas de RPG. A gente já tem 2 campanhas de Cthulhu e uma de Hora da Aventura gravada, que a gente vai começar a postar no nosso canal do YouTube. A gente também tem no TikTok, acho que é Ludo_Caos também? Não lembro. Mas é Ludo Caos no TikTok, então a gente também coloca alguma coisa lá, não alimenta tanto, mas a ideia é alimentar mais esse ano. O nosso foco, ele estava no Instagram em 2024, mas agora em 2025 a gente quer alimentar mais o YouTube e o TikTok também. Ah, que massa, que massa. Então, não deixem de seguir aí, então, né, @ludo_caos, ou também entrar em ludocaos.com.br para, se você é de região, né, quer alugar, para poder falar com eles, ou também tirar mais dúvidas, né, porque eu sei que eles têm muita coisa ainda para compartilhar nessa parte de eventos e coisas assim, ou se você quer contratar também eles para eventos aí na região, só entrar no @. Se você, né, chegou até aqui, ainda não me segue também, né, no Instagram e está assistindo, não deixe de seguir, ou se inscrever aqui no YouTube, caso esteja assistindo pelo YouTube. E saiba que toda terça e toda quinta, às 8h08 da noite, sempre tem mais podcast É a Minha Vez, com histórias de pessoas que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. Aguardo vocês aqui no próximo episódio. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.